vamos entender então um pouquinho dessa renda fixa. A renda fixa, ela pode ter três formas de você investir na renda fixa, tá? A primeira forma, que vocês vão ver lá nas corretoras, quando vocês já abriram, tem lá às vezes o nome do investimento e aí tem lá, sei lá, pré-fixado. Tem uma coisa escrita chamada pré-fixado. O que significa esse pré-fixado? Significa que você vai saber exatamente o que vai render naquele seu investimento. Então, se você pega e investe em uma renda fixa pré-fixada e tem lá que a rentabilidade daquele fundo é de 6%, por exemplo, vai ser de 6% ao ano, você pode ficar tranquila que independente do que acontecer no mercado, no mundo, ao final daquele investimento, ao final daquele prazo, tá? Vai ter um prazo aqui. Ao final daquele prazo, você vai receber exatamente 6% do que você investiu, certo? Então, essa é uma coisa. Independente do quanto que o CDI subir ou descer, essa taxa Selic, o que acontecer no pré-fixado, você sabe que no final você vai receber você vai ter uma rentabilidade de 6%, certo? A gente tem o pós-fixado. O que é o pós-fixado? O pós-fixado é quando você, exatamente o oposto, você não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade. Então, esses são tipo aqueles investimentos que nem a gente fez lá no Nubank. Eles são indexados por um índice, né? Eles são indexados por um fator. No caso lá do Nubank, ele é indexado pelo CDI. Ele vai render 100% do CDI. Se eu pegar um investimento que vai render, que está lá escrito pós-fixado, e aí ele tem lá a taxa de 120% do CDI, isso quer dizer que naquele dia que o CDI tiver 2%, você vai ganhar 120% de 2%. No dia seguinte, digamos que, lógico que não é assim, tá? O CDI não flutua loucamente. Mas no dia seguinte, digamos que o CDI suba para 3, aí naquele dia você vai ganhar 120% de 3, porque o rendimento, ele é por dia, né? Lembra? Que é diferente da poupança. A poupança, ela só rende no mês, no final do seu mês. Aqui, a gente rende por dia. Então, no dia, dependendo do indexador, ele vai variar em cima daquilo. E aí, no final do prazo do seu investimento, ele vai ter rendido um valor que vai variar de acordo exatamente com a variação do CDI, tá certo? Então, hoje a gente está com CDI de 2%, 1,90, né? De 1,90 já, eu acho. Você pode ser que ano que vem, se você fizer um investimento longo de 4 anos, pode ser que ano que vem ele já suba para 3, depois ele suba para 4. Então, no final daquele período de 4 anos, você vai ter essa variação em cima do CDI, tá certo? O terceiro é um que a gente eles chamam de híbrido. O híbrido é a junção do pré mais o pós. Isso quer dizer que eu tenho um valor, eles já colocam lá, um valor que é de 6%, digamos, mas ele também vai ter uma variação em cima de algum outro índice. Então, por exemplo, tem alguns investimentos que eles variam em cima da inflação. Os índices da inflação a gente tem 2, o IPCA e o IGPM. Então, ele pode ter um investimento lá que ele vai falar para você que tem o fixo de 6%, mas ele também vai render de acordo com a inflação. Quando a inflação subir, você ganha mais. Quando a inflação descer, você ganha menos naquele dia, entendeu? Então, esses são os modelos que você pode escolher. Quais são os tipos? Vamos lá para a parte boa, então. Espero que tenha tenha dado para entender, né? Mas falando aqui sobre o investimento físico, quem dera se a gente fizesse um investimento que a gente já soubesse exatamente o quanto que a gente vai ter de resultado no final daquele investimento, né? Mas, infelizmente, no treinamento físico do nosso corpo, a gente não tem exercícios, nenhum tipo de investimento pré-fixado. O que isso significa? Que eu já falei, na hora que aparecer alguém dizendo para você que vai te prometer que você vai perder 3 quilos em 3 meses, você
Você foge na velocidade da luz, porque ele não tem bola de cristal para te prometer que você vai ter um resultado fixo, tá? A gente só tem como te prometer resultados pós-fixados. E esses resultados, eles vão variar de acordo com o tempo que você tem para investir, né? Lembra que eu falei? De acordo com o tempo que você tem para investir e de acordo com o seu esforço. Quanto maior o seu esforço, maior os resultados que você vai ter. Então, não adianta achar e entrar na bolinha mágica lá do professor que te prometeu que você vai perder 3 quilos em 3 meses. Isso não existe, ok? Espero que tenha dado para entender. Em todos esses investimentos, o tempo, o prazo que você deixa o seu dinheiro investido lá vão te trazer provavelmente valores mais altos de rentabilidade, tanto no pós-fixado quanto no pré mais pós. Então, assim, por que com o dinheiro às vezes a gente está disposto a deixar o nosso investimento lá muitos e muitos anos, mas na atividade física a gente quer que tudo se resolva magicamente em 3 meses, né? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Então, vamos entender aqui os tipos principais de renda fixa que você vai ouvir. Existem outros também, tá? Então, aqui vamos para o principal, para o primeiro. Por onde que as coisas começam, Bruna? As coisas começam pelo Tesouro Direto. Se você já ouviu falar do Tesouro Direto, então a gente vai entender hoje como que esse bichinho funciona. O que significa investir em Tesouro Direto? Bom, a gente já falou lá no outro vídeo, que é o seguinte, é quando você, pessoa linda, maravilhosa, que já tá mudando a sua vida, em vez de pegar um financiamento, loucamente, sem saber o que você tá fazendo, você pega e empresta dinheiro, né, pro Tesouro Nacional, pros bancos públicos, pro Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o nosso, digamos assim, é onde o Brasil deixa a sua reserva de emergência, é onde a gente tem o nosso dinheirinho lá guardado e é onde a gente também, onde eles usam para fazer, onde fica o dinheiro do Brasil, tá? Para emprestar dinheiro para programas de financiamento, para fazer os programas do governo, para emprestar dinheiro para as empresas, nos programas da Caixa, enfim. É mais ou menos isso, tá? Então, você empresta dinheiro para o governo e o governo, ele te promete uma taxa, certo? Ele te promete uma taxa e ele vai te dizer, eu vou te pagar, lembra do Selic? Eu vou te pagar 120%, às vezes eles usam o CDI também, vou te pagar 120% do CDI, porque os dois andam ali juntinhos, né? E aí, ele pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, tá? Ele pode ter um prazo, tudo mais. Normalmente, no Tesouro Direto, os mais comuns são os pós-fixados, que a gente mais... inclusive, é mais direcionado para quem quer fazer reserva de emergência, vai ali e coloca seu dinheirinho no Tesouro Nacional. Ele hoje é o investimento, digamos assim, mais seguro. Por quê? Porque é o seguinte, ele só vai dar ruim se o Brasil inteiro quebrar. Tá? Então, hoje, digamos que é o mais fácil, é a porta de entrada para o seu investimento financeiro. Não tem muito como errar, é ali aquela coisinha da segurança mesmo, tá? Qual é o tipo, então, de investimento na saúde física que é igual ao Tesouro Direto? Bom, é a musculação, aquela musculação bem geral, sabe? O que isso significa? É aquela musculação que ela é segura. Não tem, gente, não tem para onde ir. Por quê? Porque eu vou usar as máquinas. É aquele treino que o professor usa principalmente os exercícios na máquina. Porque a máquina, você só tem uma direção do movimento. Você só vai errar se você, por um acaso, quiser tentar colocar mais carga do que você precisa. Tá? Digamos assim, se você quiser dar um passo maior. Mas em termos de movimento, a musculação nas máquinas é o mais seguro que você vai encontrar na vida, não tem erro, tá? É para todos os níveis, então eu posso ter tantos investidores muito avançados quanto investidores muito iniciantes fazendo aquela musculação de máquina, de geral, que vai trabalhar o corpo todo e que eu não preciso investir tanto do meu tempo para eu ter resultados. Eu vou fazer ali 2 vezes na semana, então a musculação que eu vou trabalhar o corpo todo ali 2 vezes mais ou menos na semana,
tá? Eu vou fazer um cardio leve para eu melhorar um pouco minhas taxas cardiovasculares, tudo mais. Então, só tem o risco se o país quebrar. Aqui só tem o risco se você tentar dar um passinho, um exagerozinho na carga. Mas, normalmente, se você estiver bem acompanhada, você vai aprendendo a ajustar a sua carga, tá? Então, o Tesouro Direto, ele é ótimo para quem quer fazer sua reserva de emergência até R$10.000, tá? Isso aqui é uma coisa porque tem uma taxa. Se você tiver mais de R$10.000, continua deixando seu dinheirinho ali no Nubank, porque é o que o pessoal recomenda, porque no Tesouro Direto, depois de R$10.000, você ainda tem uma taxa a mais que você paga. E aí, o que eu faço, o que eu deixo, então, se eu tenho mais de R$10.000, o meu tá num outro lugar, mas as recomendações que a gente vê aí é de tipo assim, aqui você tem a tranquilidade de deixar o seu dinheiro, porque ele também tem liquidez diária. O segundo tipo de investimento, que vocês já ouviram, são os CDBs. Os CDBs são certificados de depósito bancário. O que isso significa? Então, a gente viu lá que é quando você pega e empresta dinheiro para um banco. E aqui a gente está falando de vários bancos. O Brasil tem mais de 200 bancos e a gente só conhece aqueles 5 principais, né? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e esqueci o quinto, que são os 5 principais. Mas você empresta dinheiro para o banco e o banco ele vai te pagar em cima do CDI. Ele vai te vender um título, tá? A gente normalmente compra um título, alguma coisa assim do banco. E o banco ele vai te prometer que vai te devolver aquele dinheiro. Os CDBs, para eles serem mais avançados do que o Tesouro Direto, lembra, o Tesouro Direto, ele é o mais seguro, mas ele nem sempre tem uma rentabilidade muito boa. Mas ele é exatamente para reserva de emergência. Você não quer ficar rica com reserva de emergência. Reserva de emergência é reserva. No CDBs, você já tem a opção de começar a procurar lugares, investimentos que rendam mais do que 100% do CDI. Isso quer dizer que você vai ter mais rentabilidade. Essa rentabilidade, ela vai variar muito de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem para investir, com o prazo que você tem para deixar o seu dinheiro lá. Então, se você quer deixar num pré ou num pós, e aí, às vezes, aí a gente tem CDBs que tem mais de 100% do CDI e também também tem liquidez diária. Isso quer dizer que também é um bom lugar, às vezes, para você pensar em deixar sua reservinha de emergência, tá? Então, o CDB, ele já é um pouquinho maior do que o Tesouro Direto e ele é mais ou menos como aquele treino da musculação que eu já começo a dividir o treino, sabe? Então, eu tô lá na minha musculação, eu fazia 2 vezes na semana, agora eu quero um pouquinho mais de resultado. Então, vamos dividir o treino, vamos dividir ele em membro superior e membro inferior. Eu vou ter que me dedicar um pouquinho mais, eu vou ter que ir para academia umas 4 vezes na semana, né? Mas eu vou ter mais esforços e se eu fizer aquele esforço corretamente, eu vou ter mais resultados. Eu já vou poder fazer um cardio mais intervalado, que a gente chama, né? Eu já tô com mais experiência, eu já sei o que eu tô fazendo. Ou eu peguei uma recomendação boa, então eu posso fazer um cardio mais intervalado. Legal? Deu para entender? CDB, Tesouro Direto, eles são muito parecidos, mas o Tesouro Direto podem ter vários produtos no mercado, vários que você vai escolher de acordo com o banco, de acordo com a rentabilidade que ele te oferece, de acordo com os prazos. Então, e aí, igualzinho o supermercado, né? Lembra que eu falei? Num dia você pode entrar, vai ter um CDB lá, 150% do CDI para 1 ano. E aí, no dia seguinte, às vezes você entra e aquele produto já saiu do mercado porque o banco já vendeu o que ele queria, por exemplo, né? Então, é bom você ir estudando, comparando. Aí, quando você já sabe que apareceu uma oportunidade boa, você vai lá e coloca aquele dinheiro que você tinha separado para investir num prazo menor, entendeu? Então, beleza. Então, passamos do CDB e vamos então para um investimento um pouquinho, digamos assim, bem parecido, mas ele dá um pouquinho mais, que são os LCIs. O que são LCIs? São letras de crédito em setor imobiliário, casinhas,
e no setor de agronegócio. Então, você empresta dinheiro para o banco, emprestar dinheiro para o agronegócio, e você empresta dinheiro para o banco e emprestar para o setor imobiliário. Ele aqui vai ser mais direcionado para esses setores, tá? Então, qual é a diferença do LCI para o CDB? Bom, a única diferença é que ele não é a única diferença, mas assim como o CDB também não tem, ele também tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é isento de imposto de renda. Então, se você pegar um LCI com 150% do CDI e que ele é isento de imposto de renda, comparado com um CDB com a mesma taxa, com o mesmo prazo, com as mesmas condições, esse daqui você vai ganhar mais, porque você vai perder menos no imposto de renda. O imposto de renda nos seus investimentos, ele é sempre sobre aquilo que a sua rentabilidade, ele não é sobre o valor total do seu dinheiro, tá? Ele é sobre o que você ganhou de lucro, digamos assim. Então, aqui não vai ter aqueles valores de 27,5, de 22, dependendo do tempo que você deixa o seu dinheirinho, ele tem um imposto de renda até chegar no valor mínimo, que é de 15%. Então, no LCI e no LCA, eu já estou avançando um pouco no meu treinamento físico, tá? Eu já estou fazendo um treinamento dividido, mas eu agora estou utilizando métodos mais complexos, que é o quê? Um B7, um Drop 7. Nossa, Bruno, que é isso? Que loucura é essa? Isso aqui são métodos que a gente utiliza quando a gente quer dar mais fadiga ao músculo. Então, um B7, por exemplo, é quando eu faço 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Eu faço 2 exercícios em sequência, por exemplo, para quadríceps. Isso é um B7. Tá? O Drop 7 ele já é um pouco mais avançado. Nesses exercícios, eu preciso estar mentalmente mais forte, eu preciso estar com a musculatura mais preparada, eu já preciso ter feito minha reserva de emergência, tá ali investindo em coisas, e aí eu começo a avançar, eu começo a querer ganhar mais resultados, eu coloco exercícios pliométricos, eu faço exercícios mais complexos, ou seja, eu saio aqui da máquina. Aqui eu já coloquei um pouquinho de peso livre, né? Digamos assim, quando a gente compara máquina com peso livre, máquina é sempre mais seguro do que peso livre, tá? Mas aqui eu já coloco máquina e peso livre com um método mais complexo, eu coloco uma divisão do treino ali um pouco mais intensa, e aí eu vou tendo resultados maiores. Por quê? Porque eu tenho a isenção aqui do imposto de renda. Legal? Ficou claro? Acho que sim, tá? Então, ele também é um título de renda fixa, e aí eu empresto, então, dinheiro para esses setores. Como que agora vamos falar de 2 aqui, que são, digamos assim, mais avançadinhos, mas só para você, começar a ter. Lembra que eu falei que ia plantar a sementinha? Então, vamos plantar. Então, a gente tem, vocês vão ouvir também o CRI e o CRA, às vezes, e tem o tal dos debentures, tá? Tem outros lá, tem o COI, tem a letra de câmbio, que é quando você investe em moeda também estrangeira, mais dentro da renda fixa. Você pode investir em moeda estrangeira na renda fixa ou na renda variável. Lembra que nos fundos, aqui nas ações, também às vezes você pode comprar ações de os investimentos em câmbio aqui na renda variável, tá? Então, o CRI e o CRA, qual a diferença? A diferença é que você pega o seu dinheirinho. Então, você tá lá na corretora, a corretora te oferece um investimento de CRI e CRA. O CRI e o CRA, você não empresta seu dinheiro para o banco. Aqui a gente está emprestando dinheiro para o banco. Aqui você vai emprestar o dinheiro para uma coisa muito doida, que eu ouvi falar, que chama securitizadora. A securitizadora, ela pega esse seu dinheiro e ela empresta seu dinheiro para uma empresa do setor imobiliário ou do setor de agronegócio que está precisando, por exemplo, no setor imobiliário, eu vendo um apartamento parcelado, mas eu não quero ficar só recebendo aquele dinheiro parcelado
forever. Então eu vou numa securitizadora e falo, tem como você me adiantar esse valor desse apartamento que eu já vendi parcelado? Tem como você me adiantar esse valor? A securitizadora pega e fala assim, tem como eu te emprestar esse dinheiro. Aí o que a securitizadora faz? Ela leva lá para uma corretora e fala assim, tem como você vender uns títulos aí para esse dinheiro que eu vou emprestar? E aí eu te pago com juros? Então é isso. Então a gente tem, tipo assim, um caminho maior, digamos assim, e você não está emprestando dinheiro diretamente para o banco. Nos debêntures, você está emprestando dinheiro, você, pessoa física, está emprestando dinheiro direto para corretor, para as construtoras. Então também no setor imobiliário, você não empresta o dinheiro para o banco, você empresta o dinheiro para a construtora. Pegar o seu dinheiro e construir um apartamento, construir uma estrada, uma ferrovia, uma rodovia, enfim. Então as empresas, elas lançam e você compra aqueles títulos dela, tá? Ela define, as empresas, a securitizadora, ela define os juros, quanto vai te pagar. Normalmente aqui você vai ter que deixar já o dinheiro mais tempo, já às vezes não vai ter liquidez diária e tudo mais. E aí o que isso significa? Esse aqui é tipo aquele treinamento para performance que a gente chama. Porque no treinamento para performance, eu já vou ter que às vezes fazer mais de um dia de treino, eu vou ter que administrar bem os meus tempos de intervalo, porque eu vou ter que treinar mais intenso, eu tenho riscos maiores de me machucar, mas os meus resultados também podem ser muito bons. Tá? Então é mais ou menos isso, assim, de pensar que eu vou fazer um treino, mais de um treino no dia, tá? Esses dois tipos de investimentos aqui, eles não têm, por exemplo, a cobertura do FGC. Eles já não são, porque o FGC, ele garante bancos, tá? Pensa nisso. Então, Bruna, mas então se não tem FGC, eu não vou investir nesse negócio aqui não, tá doida? Tá doida? Não é bem assim. Você também pode, o pessoal do investimento adora falar assim, quanto maior o risco, quanto maior o risco que você corre, maiores às vezes as chances de ganho que você tem. Só que você vai então entender que isso daqui é para um tipo de objetivo, um tipo de dinheiro que você vai colocar. Não vai ser, por exemplo, a sua reserva de emergência, tá? Então, assim, se não tem FGC, o que eu posso utilizar? Você pode utilizar o rating, que lá naquele aplicativo que eu apresentei, tem um aplicativo que chama Renda Fixa. Ele coloca o rating das empresas. Ele coloca qual é a segurança daquele investimento. Quanto mais as você tiver no rating, então vai ter lá na corretora o nome da empresa, o nome do banco, né? Rentabilidade, não sei o que, e eles colocam um rating. Quanto mais perto do A, mais As tiver, mais segura é aquele banco, aquela empresa, aquele título que você está comprando deles. Legal? Deu para entender? Esse negócio tá ficando muito bonitinho, né? Então, isso daqui é mais ou menos os produtos que você encontra dentro da sua corretora, né? A gente já viu que os investimentos, eles são tipo assim, a gente quando abriu a conta lá na corretora, a gente tem alguns que são indicados mais para mim, de acordo com o meu perfil. Só que o meu perfil, ele não diz tudo sobre mim, tá? Então, se você entrou lá na sua corretora de valores, fez a sua pesquisa inicial lá, que eles fazem aquilo para te entender e poder te direcionar para os melhores investimentos para você. E aí, a gente tem lá 3 tipos. A gente tem o conservador, o investidor, a investidora conservadora, um moderado e o agressivo. Eu não sei por que tanta agressividade nesses nomes, né? Porque, tipo assim, quando você fala agressivo, você já meio que assusta, né? Oxi, não quero ser agressiva. A pessoa tá entrando no mundo do investimento e fala assim, opa, agressiva? Não sei se eu quero ser agressiva. E aí, para cada tipo, o seu tipo de investidor, você tem lá
os melhores produtos, que a corretora às vezes vai te dando algumas sugestões, algumas dicas, mas não é só porque você é conservadora que você vai ficar só em investimentos conservadores. Não é porque você é moderado que você vai ficar só em investimentos moderados. O moderado, o agressivo, ele também tem alguns investimentos conservadores, mas a maior parte da carteira dele, digamos assim, o que às vezes ele vai procurar e o que a corretora às vezes vai oferecer para ele são investimentos mais dentro do perfil dele, mas ele não precisa ficar preso. Agora, no nosso investimento físico, quem são os conservadores? Eu criei 3 nomes, então. A gente pode ser 3 tipos de perfil de investidora física, tá? Eu posso ser aquela pessoa consciente, aquela investidora consciente, que é quem? Vocês vão descobrir no questionário que eu vou mandar para vocês. A gente vai fazer um testezinho para descobrir qual tipo de investidora física você é. Você pode ser uma fã. E eu vou explicar lá na frente quais são os tipos. Eu vou fazer surpresa, tá? Tem que responder o questionário para descobrir o que é quem. E aqui o agressivo seria quem? Seria aquele grupo do 5 AM Club. Tá? Mas independente do tipo de investidor que eu sou, eu sempre vou ter que fazer o seguinte: toda vez que eu for fazer um investimento físico ou financeiro, eu tenho que me fazer 4 perguntinhas. Quais são os objetivos dessa pessoa? Quais são os objetivos que ela tem em termos de atividade física ou daquele dinheiro? Então, digamos que você tem uma meta de trocar um carro e aí seu investimento é para trocar o carro. Você está juntando esse dinheiro, você não precisa tirar ele, não é um dinheiro que você está contando com ele. Então, esse é um objetivo. O objetivo desse dinheiro, desse investimento é carro, por exemplo, tá? E aí, então, se eu tenho na atividade física, eu posso ter os objetivos de peso. Eu posso ter um objetivo de ganhar ou perder peso. Sim, tem pessoas que precisam ganhar peso. Tem pessoas que têm, por exemplo, falsas magras, que têm muita gordura corporal. Normalmente, quando a gente começa a fazer um treino de força, elas vão até emagrecer um pouquinho, mas elas vão começar a ganhar mais peso, porque elas vão precisar ganhar músculo, né? Então, eu tenho trabalhos diferentes para pessoas que querem perder peso e pessoas que querem ganhar peso, né? Eu posso ter um objetivo especial. Alguém que tem alguma patologia, alguém que tem alguma condição cardiovascular que precisa de uma atenção especial, né? Ou eu posso ter objetivos de performance. Então, é um atleta que quer melhorar sua força para corrida, que quer melhorar sua força para natação ou para o crossfit, quer utilizar a musculação, o treino de força aqui, mais de renda fixa, por exemplo, ele quer usar esse treino de força para melhorar a performance dele num esporte competitivo, tá? Então, esses seriam os tipos de objetivo em termos físicos. O tempo aqui, a gente está perguntando para a pessoa quantas vezes na semana ela tem para treinar. É importante a pessoa já ter isso mais claro na sua cabeça. Eu tenho de 2 a 3 vezes, eu sou mais avançadinho, eu já consigo me dedicar de 4 a 6 vezes, ou eu tenho 7 ou mais dias para treinar. 7 ou mais seria o quê, Bruna? Porque consegue treinar, porque a gente já vai fazer performance, ele às vezes vai ter que treinar 2 turnos naquele dia, tá? Isso aqui, então, no investimento financeiro, você precisa saber o objetivo daquele investimento e o tempo que você tem. Para quê? Para determinar qual o prazo que aquele investimento vai ficar ali. Então, dentro do prazo, eu preciso saber qual é a liquidez daquele meu investimento financeiro. Liquidez quer dizer o quê? É quanto tempo o dinheiro que está lá na corretora investido, ele demora para voltar para minha conta corrente, por exemplo, né? Minha conta do Nubank ou que eu consigo tirar e já começar a movimentar esse dinheiro. Então, se eu precisar do dinheiro urgentemente, qual é a liquidez daquele investimento? Eu tenho liquidez e aí eles usam uma sigla que é o D. Então, ao lado do investimento lá, talvez você vai encontrar lá D mais 0. Deixa eu escrever com outra canetinha.
eu vou ter um investimento que ele é D mais zero. O que isso significa? Quer dizer que na hora que você pedir o dinheiro cai no mesmo dia na sua conta. Dia útil, tá, gente? Sempre dia útil. Isso aqui, então, D mais zero, toda vez que tiver D mais zero, quer dizer liquidez diária. Eu consigo tirar o dinheiro na mesma hora. O D mais 1 quer dizer que você vai pedir o dinheiro hoje e amanhã o dinheiro vai entrar na sua conta. E aí podem ter vários tipos. Você pode ter D mais 30, tá? E aí vai variar, então. Então, assim, se eu colocar um dinheiro, que é um dinheiro de emergência, num D mais 30, e eu tiver uma emergência, eu vou ter que esperar 30 dias para o dinheiro voltar para minha conta. Não pode, tá? Então, esse aqui é uma das primeiras coisinhas que a gente tem que olhar quando a gente escolhe o nosso prazo. Qual é a liquidez daquele investimento. E a outra coisa é o vencimento daquele investimento que eu tô fazendo. Então, o vencimento quer dizer é o prazo mesmo, assim. Quando que aquele investimento ele vai acabar? Aí, às vezes, você compra lá um Tesouro Selic 2023. O que isso quer dizer? Que o banco se compromete com você de que em 2023 o dinheiro vai voltar para sua conta naquele prazo que ele te deu, o dinheiro volta para sua conta com os juros que foi a taxa que foi combinada, tá? Então, ele vai voltar, o dinheirinho, ele vai voltar na data estipulada. Quanto maior a data, normalmente a gente encontra investimentos que quanto maior a data, maiores as chances de você encontrar taxas de juros maiores, tá? A data, eu posso fazer um investimento para 2023, mas eu posso ter a data, o prazo, mais uma liquidez. Então, isso aqui é bom a gente estudar bastante para escolher os investimentos certos. Mas aí aqui eu posso correr o risco de, às vezes, perder um pouco de dinheiro porque eu vou pagar um imposto de renda muito alto ou o seu investimento não vai ter rendido. Então aqui você corre o risco, às vezes, de não ter o dinheiro que você... até perder um pouquinho de dinheiro. Então é bom você se atentar à data do vencimento e se aquele dinheiro que você está colocando lá pode ficar o tempo do vencimento, tá? Passados esses, vamos para a terceira pergunta, então. Qual é o seu ponto de partida? Na atividade física, o ponto de partida eu sempre pergunto quais são as experiências que a pessoa teve na atividade física. Quais são os exercícios que ela já domina, que a gente chama de básicos, né? Que seriam agachamento, flexão de braço, a prancha. Então, como que é a base dessa pessoa, quais os movimentos que ela já sabe fazer, já domina, que daí eu consigo, então, escolher os melhores exercícios para aquela planilha de treino dela, né? Ou então eu preciso voltar um pouquinho e primeiro ensinar a pessoa a agachar, porque não adianta ela já querer tentar entrar, né? Agachando com a barra em cima da cabeça se ela nem sabe agachar. Então, esse é o ponto de partida. No investimento, é exatamente qual o valor inicial que você tem. Vocês vão ver lá na corretora que tem investimentos e sempre vai ter valor inicial. Isso quer dizer o mínimo que você tem que ter para comprar um título. Tem valores lá por exemplo, no Tesouro Direto de R$30. O Tesouro Direto você já começa a investir com R$30. Tem outros que já vão ser de 100, tem investimento que já vai ser valor inicial de R$1.000. Então, você tem que ir juntando dinheirinho para comprar para comprar aquela cota, né? Então, a maioria das vezes vocês vão observar que quanto maior, às vezes, a maior quantidade de dinheiro que você tem, o valor inicial que você tem, às vezes, maior o percentual de juros que aquele investimento vai te proporcionar, tá? E aí você sempre vai poder comprar no valor da cota. Então, tem que ser no valor mínimo daquela cota. Se eu quiser ir todo mês indo colocar um dinheirinho lá no Tesouro Direto, ele tem que ser no mínimo R$30. Mas pode ser demais, tá? O valor inicial é só isso. É tipo assim, qual é o valor mínimo para entrar? O valor mínimo é esse? Ah, então beleza. Eu consigo fazer com mais também. E por fim, qual é o resultado esperado? Essa é a coisa que todo mundo me pergunta, né? Bruna, eu comecei a treinar hoje. Em quanto tempo eu perco 3 quilos? Lembra da bolinha de cristal? Que não existe bolinha de cristal? Pois é.
eu não tenho como te afirmar. O que eu posso te afirmar é o seguinte: se você se dedicar diariamente, fizer o que foi planejado, por exemplo, dentro da sua planilha de treino, dentro da sua alimentação, dentro das suas metas, em 2, 3 meses você já começa a ver alguns resultados no seu corpo. Em 6 meses, esses resultados melhoram mais ainda. Aí você consegue já ter roupas que já vão ficando mais folgadas. E eu gosto muito de trabalhar o resultado em cima de fotos. E não só de balança, de peso, porque a gente pode ganhar massa magra, né? Então eu gosto de trabalhar em cima de fotos. Então pega uma foto, para de pensar só no peso. O peso é importante, o peso é um motivador interessantíssimo, mas as fotos também, elas são super legais. Lá no aplicativo do MyFitnessPal, você consegue colocar a foto junto com o peso. E aí você compara um mês para o outro. Então, nos investimentos, isso aqui a gente chama de rentabilidade, que é o valor, então, que o banco, que a empresa coloca ali, que vai render o seu dinheirinho, né? Nos investimentos, a pergunta é quanto de retorno que eu vou ter naquele meu investimento. Aqui, quanto mais tempo, normalmente, mais tempo você investe, já falei isso, mais retorno, mais rentabilidade você tem. E aí eu te pergunto, se você está disposta a investir seu dinheiro numa coisa para mais tempo, para te dar mais rentabilidade, por que no seu corpo você acha que você vai resolver todos os problemas da sua vida em 3 meses, os problemas do seu corpo em 3 meses? Por que a gente não está disposta a fazer os mesmos sacrifícios que a gente faz com o nosso dinheiro para ter uma rentabilidade maior e a gente não está disposto a fazer isso no nosso corpo? Por quê? Por que, Deus? Por quê? Por que a gente só quer resultados imediatistas? Exatamente. Porque a gente quer resultados imediatistas. Então, assim, coloca metas para o seu corpo para 3 meses. É legal. Coloca metas para 6 meses. E aí você vai se avaliando a cada período de 3 meses. Você vai renovando a sua energia, a sua motivação. Mas entenda que, assim como o seu dinheirinho investido, quanto mais tempo você investir na sua saúde física, mais retorno você vai ter. Então não é só 3 meses, 6 meses, resolvi, depois eu fico lá, tá? Pensa nisso, reflete. Por que a gente escolhe, às vezes, investimentos de 4 anos, tá tranquilo com relação a isso, mas não tá disposto a fazer investimentos de 4 anos na nossa saúde física, ou de 6, ou de 10 anos, não é não? Então, esse é o nosso esquema, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os tipos de investimentos e a analogia aqui com a saúde, com investimentos financeiros. E aí agora vocês vão lá no arquivo que eu mandei para descobrir qual o tipo de investidora física você é. E eu vou deixar recomendações, eu vou explicar o que é cada uma. E no próximo vídeo a gente vai descobrir o que é, quais são as recomendações básicas, recomendações gerais para cada tipo de perfil. O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, tá? E por que às vezes a gente acaba desistindo? Porque a gente às vezes é consciente, mas do nada a gente resolve querer ser fã, agressivo, né? 5am Club, e aí em menos de 2 semanas às vezes o negócio desgringola, ou a gente se machuca, ou o negócio vai pro beleléu, certo? Então é isso. Vai lá, responde seu questionário e me diz aí quem é consciente, quem é fã e quem é 5am Club. Esse aqui eu quero ver, hein? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.